Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos seguir aqui no nosso curso de Química da Escola de Ciências da Vida para o ensino médio, falando agora da separação de misturas do tipo líquido-líquido. E aí nós temos duas técnicas em especial para separação de líquidos, que é a decantação, feita para misturas de caráter heterogêneo, ou seja, líquidos que não se misturam, e destilação fracionada, feita apenas para misturas de caráter homogêneo. Como é que funciona cada uma dessas técnicas? Vamos começar aqui falando da decantação, que é a separação dos líquidos immiscíveis por diferença de densidade. Então, basicamente, eu tenho óleo e água, eu vou separar eles por uma diferença de densidade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o nosso decantador, tá? E aí você percebe que no nosso decantador nós temos duas fases líquidas, tá? Uma fase líquida é menos densa e outra fase líquida é mais densa. No decantador, você percebe que logo abaixo tem como se fosse uma abertura para você permitir a vazão do líquido que está na parte inferior. Então, por exemplo, eu quero separar o líquido que está na parte inferior. Eu abro até a vazão completa desse líquido inferior, tá? Reservo ele num becker, por exemplo, e descarto o líquido menos denso. Mas se eu quiser o líquido menos denso, eu separo o líquido mais denso até ele ser completamente removido e aí posteriormente eu jogo fora ou descarto em algum outro local esse líquido mais denso e fico no decantador com o meu líquido menos denso. Aí eu posso coletar ele posteriormente em um becker para fazer o que eu quiser, tá bom? E aí, a destilação fracionada é a separação de líquidos por intermédio de uma coluna de fracionamento. Como é que vai funcionar esse processo? Vamos dar um exemplo aqui, mostrando toda essa estrutura para poder explicar essa separação. Vamos considerar que aqui nós temos uma mistura de água e etanol. Então você percebe que o ponto de ebulição da água, a pressão ambiente, né, a pressão de uma atmosfera é 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição do etanol é 78. Você percebe que o ponto de ebulição tanto do etanol quanto da água são muito próximos, tá? Então, quando um começa a virar vapor, o outro também está virando vapor. Então, como é que vai funcionar esse processo? Nós vamos aquecer, então, essa mistura. No caso, aí eu estou aquecendo com bico de Bunsen, só que eu vou aquecer até, no máximo, 78 graus Celsius. Eu não vou chegar na temperatura de ebulição da água. Quando isso acontece, obviamente, tanto a água quanto o etanol vão se transformar em gás. A água numa fração um pouco menor, porque por diferença de pressão de vapor, eu vou desprender a água do estado líquido para o estado gasoso, só que o etanol vai entrar em ebulição, ou seja, ele vai se transformar em gás com muito mais intensidade. E aí o que acontece? Quando ambos os líquidos começam a subir, eles vão encontrar pela sua frente uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, por sua vez, vai permitir que a água condense. Então ele vai entrar em contato com essa coluna, ela está mais fria do que o ambiente onde o bico de Bunsen está aquecendo. Por estar mais fria, ela condensa novamente e tende a voltar para o seu recipiente. E aí o vapor, o gás de etanol vai continuar seguindo e ele vai passar por um resfriamento no condensador, onde a gente vai ter uma entrada de água e uma saída de água. Nesse resfriamento, por sua vez, o gás de etanol vai passar do estado gasoso para o estado líquido e aí você vai obter o etanol em outro recipiente, tá bom? Porém, nessa técnica a gente tem que fazer uma observação extremamente importante, que a destilação fracionada não é capaz de separar o etanol totalmente da água, pois em uma certa quantidade, ou seja, quando você tem 4,5% de água na sua mistura, a água forma uma mistura azeotrópica, ou seja, é uma mistura com pontos de fusão equivalente a substâncias puras com o etanol. Então, a partir deste momento, quando você tem 4,5% de água ou etanol a 95,5%, você já não consegue mais separar eles a partir desta técnica de destilação fracionada. O máximo que dá para se chegar de pureza do etanol com essa técnica é 95,5%, tá bom?
Então é isso aí. E lembrando, se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.